Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atrás da Grade. Desta vez estou com um ator, um lutador, um guerreiro, também treinador. Já vos vou dizer quem é, mas antes não se esqueçam, estamos no Impulso Room, o sítio onde podes gravar o teu podcast também, os teus conteúdos digitais e tudo mais, fazendo a tua agenda e criando tudo aquilo que quiseres nessa dinâmica nova dos novos tempos. Contacta Impulso Room. Para além do Impulso Room, é o Atrás da Grade e agora sim vou-vos dizer quem está connosco. 3, 2, 1. João Mimoso. Como é que é, João Mimoso? Bem-vindo. Obrigado, Nelson. É uma honra estar aqui e faz-me pensar quem diria que íamos estar aqui os dois há 15 anos atrás. Já viste, não é? Como as coisas mudam, já somos amigos de longa data. Um bom tempo. Verdade. Olha, e quem não conhece o João Mimoso? Quem é o João Mimoso? De onde é que o João Mimoso vem? E para onde é que o João Mimoso vai já agora, não é? Olha, o João Mimoso é um miúdo nascido e criado em Lisboa. Veio parar à Margem Sul, porque eu tinha casa de férias aqui com os meus pais. Os meus pais, entretanto, separaram-se. E a minha mãe resolveu vir para a Margem Sul viver na casa de férias, que estava mais perto da praia, etc. Depois o meu pai, mais tarde, acabou por se mudar para aqui também. E pronto, e é um João Mimoso que foi crescendo aqui na Margem, foi-se fazendo homem e depois, com o tempo, foi-se dedicando aos desportos de combate, às artes marciais e foi crescendo e foi-se fazendo homem aí mesmo, no tatame, como se costuma dizer. E aqui estou eu, com 44 anos, fresco e fofo, e pronto, para o que der e vier, pronto para ir à lua e voltar. Fosga-se, isso é top. Tu da última vez que lutaste no Supreme Challenge, não é? O Supreme Challenge 3 foi a tua última luta, não é? Foi a tua última luta. Disseste que estavas com 44 anos. Exato. Mas ninguém te dá essa idade, né? Dão-te para aí quê? 35, 34, 30? Vamos ver. Eu não me sinto com 44... Vamos lá. Bom, isto para explicar isto da melhor maneira. Eu não me sinto com 44 anos. Para mim a idade é número. Nós aqui em Portugal, infelizmente, temos aqui um problema psicológico que achamos que temos prazo de validade para tudo. Normalmente as pessoas têm aquele prazo. Até aos 30 tem que fazer isto. Até aos 40 tem que fazer aquilo. E depois, a partir de uma certa idade, já não podes fazer isto ou aquilo. Eu não tenho a maior parte dos maus hábitos ou dos hábitos que a maioria das pessoas tem. Não ando em almoçaradas, nem jantaradas, não faço campeonatos de garrafas de vinho, nem campeonatos de imperial, nem gosto de cerveja sequer. Gosto de cuidar da minha alimentação, gosto de cuidar do meu corpo. Portanto, basicamente, eu tento manter aqui uma atividade física, depois aliada à nutrição, para me manter bem, porque eu vivo do meu corpo. Porque eu depois também sou treinador, sou personal trainer, depois tenho outro part-time, também sou ator, ou seja, eu tenho que viver do meu corpo e tenho que me manter, não é? Portanto, se eu me estragar, estou feito. Como não tenho pais ricos, tenho que me manter, não é? E então mantenho-me assim. Depois isto aliado também à genética da parte do meu pai e da minha mãe, que tem boa genética. O meu pai também foi atleta e então tudo isso fez com que eu fosse crescendo sempre a pensar na saúde. O meu pai sempre disse, tem cuidado, não ponhas sal na comida, quando eu era miúdo. Não é? Não comas isto, não comas aquilo. Eu fui crescendo nisso. Eu tive essa sorte do meu pai me ir ensinando e me ir dizendo o que é que eu deveria fazer ou não. Até porque o meu pai até chegou em certa altura a ser o meu treinador, porque eu venho do motocross. Eu comecei no motocross com 6 anos. Motocross, enduro e todo o terreno. E andei lá até aos 20 anos. Portanto, eu sei o que é ter que treinar. Naquela altura tinha que ir para a escola e tinha que voltar e tinha que treinar. Sei o que é o sacrifício e depois o teres que não ir para os jantares, não ir saídas à noite, não tens tempo para a namorada. Eu sei o que é isso desde miúdo. Portanto, depois a minha adaptação aos desportos de combate também foi mais facilitada por aí. Estou habituado a andar fora da margem de conforto, não é? É por aí. É engraçado que o nosso produtor, o Erico, o meu primo, também vem de motocross. O gajo foi campeão várias vezes lá em Angola, de motocross. Boa. E é giro. Agora falaste, achei curioso, não sabia. Moto 4. E não é motocross também? Sim, só estou a ser mais específico. Motocross, mas Moto 4. Ok. Tu era 2 rodas. 2 rodas. E é considerado um desporto perigoso também. E é um desporto individual. Pois é. Porque estás a contar contigo. Tu, quando te pões em cima da moto, o treinador e a assistência está ali a ver o que é que tu vais fazer. Portanto, estás entregue a ti mesmo, não é? Mas tens toda uma equipa mesma, não é? Tens um mecânico que tem que preparar bem a tua moto, tens não sei como é que funciona. Já agora explica-nos um bocadinho mais sobre isso. Isto é como nos esportes de combate. As equipas têm dinheiro, tens isso tudo. Eu, na altura, a minha equipa era o meu pai. Okay. Portanto, eu era um mecânico com o meu pai. O que é que eu fazia? Quando vinha da escola, o meu pai dava-me uma ordem de trabalhos para eu fazer, escrito num papel.
lavar a moto, olear, mudar os pneus, se fosse o caso, lavar os filtros, mudar o óleo do motor, e depois o meu pai ia para as partes mais técnicas, se fosse preciso abrir um motor, etc. Era o meu pai que fazia isso, que eram situações já mais delicadas. Mas era assim que nós fazíamos. Portanto, a minha equipa técnica era o meu pai. E o meu pai é que me dava a assistência. E só que, pronto, depois no meio disto era difícil, mas ao mesmo tempo tive grandes momentos com o meu pai ali. Hoje eu olho para trás e tenho imensas saudades dessa altura. Criaste grandes memórias, não é? Criei. E amigos, e cresci naquela circunstância onde eu tinha que dar o meu melhor. Percebes? E criávamos amigos, porque depois aquilo no meio do terreno havia gajos caídos, depois no meio da lama tínhamos que passar riachos e rios, e no meio das pedras a subir que empurrar a moto à mão. Depois o da frente caía, tu não passavas. E não podes ficar à espera se não perdes tempo, porque aquilo tens um tempo para fazer o percurso daqui e ali. Tens um timing. Os de enduro, não é? Os de enduro. E então tinha que ir ajudar o gajo da frente, que depois se pirava, não me ajudava a mim, acontecia muitas vezes, e agarrava eu na moto e cresci nisto, percebes? E isso forjou-me como homem. Porque, repara, eu na altura, eu quando entrei para os enduros oficialmente tinha 13 anos, eu competia contra homens de 19, 20, 21, 22, gajos que tinham vindo da tropa, eu na altura lembro, eu olhava para eles, estes gajos já são homens feitos, já a barba feia, eu era uma criança, na realidade, não é? E forjei-me homem ali, portanto aprendi o que é sacrifício e o que é depois. Acaba a corrida e volta ao contador a zeros. Que agora é pôr parar a moto outra vez, começar a treinar outra vez para a próxima corrida, porque nem sempre corria bem, não é? E então era preciso. E a assistência, pronto, era o que podia ser feito, porque o investimento era mínimo, não era patrocínio. Era patrocínio. Mas sabes que a razão por que o meu pai investiu tempo e dinheiro dele foi, como todos sabemos, quer dizer, se calhar as novas gerações não têm tanto essa noção. Anos 80 e 90 deve ter sido das piores décadas em Portugal com a questão de drogas, etc. Havia um flagelo muito grande com drogas. E o meu pai tinha medo que eu, por loucura ou por maluquice, me influenciasse e me agarrasse a drogas ou começasse a experimentar drogas. Era o maior medo dele. O meu pai vem da rua, cresceu na rua, sabe as maldades da rua, as malandrices da rua e sabe quais é que eram os perigos da rua, não é? E então o medo dele foi sempre esse. Okay. E então, o que é que ele fez? Ocupou-me a cabeça e o tempo com o desporto. Só que eu depois também correspondi a isso, porque o desporto sempre fez parte da minha essência. É algo que vem da minha gênese. Eu gosto de desporto, eu gosto dos treinos, gosto do suor, gosto do sacrifício, gosto de sofrer. Eu gosto mesmo disso. Agora, à idade adulta, ainda tenho mais a certeza. E então, cresci nisto. Depois a minha transição para os esportes de combate acaba por ser mais facilitada por aí. Não é, agora tenho que me esforçar. Espera aí, mas agora já não posso ir jantar porque tenho que ir treinar logo à noite. Essas coisas para mim já eram naturais. Tive que me foi adaptar ao desporto, porque no motocross e no enduro ninguém te vai bater, não é? Ninguém te vai querer bater. Quer dizer, se caís na moto, às vezes é quase como levas um low kick ou levas ali um soco no queixo. É quase o impacto, mas não tem nada a ver. Pronto, e depois a adaptação tem que ser por aí. Para os desportos de combate tive que me adaptar, é bom. Agora tenho que arranjar aqui maneira de não levar, não apanhar. Não é? Então... E como é que faz essa transição? Foi imediata? Pegas imediatamente, estacionas a moto e pegas nas luvas? Ou foi uma coisa progressiva? Ou, de outra banda, paraste de um lado e depois de um tempo entraste no outro? Não, isto é uma coisa engraçada. Entretanto, por portas e travessas com as motas, eu acabei por depois representar uma marca que era a Ital Motos, que representava a Ducati, a Husqvarna, a Cagiva e a Morini em Portugal. Só que eles, entretanto, têm um problema por causa das finanças, etc. A empresa faliu e eles entraram em insolvência e eu tive que entregar as motas, porque o patrocínio era, eles davam-me as motas, davam-me o equipamento e eu só tinha que gastar o dinheiro da gasolina da moto e na manutenção da moto. Mas estamos a falar de motas que à altura custavam 7 mil euros, 6 mil euros. Hoje são motas que custam 12 mil euros. Portanto, para as pessoas terem noção, o preço, o investimento está ali. E, entretanto, tive que entregar as motas e ficámos ali em suspenso, tipo, e agora? E então eu comecei-me a querer dedicar a outras coisas. O que é que acontece? Eu já, uns anos antes, como forma de preparação física, tinha pedido ao meu pai para me dar dinheiro para eu me inscrever no kickboxing. E o meu pai me disse, não vais nada para o kickboxing, agora vais andar a levar pancada, não vais agora nada. Agora vais-te magoar, né? Pensou nisso. Como se nas motas não houvesse essa probabilidade. Mas ali, percebes, ali era causado, era de propósito. Tu nas motas podes evitar cair, ali era de propósito. Mas eu já tinha um fascínio, porque eu aos 13 anos comecei a fazer musculação, como forma de preparação física, depois corria, ia para a praia com o meu pai punha-me a correr nas dunas, a fazer sprints, a acartar troncos, aquele treino old school tipo Rocky. Meu pai, é verdade, meu pai punha-me a fazer isso, a empurrar o jeep, coisas assim do género, já com 13 anos. E entretanto, surgiu essa situação do kickboxing, eu sentia-me fascinado lá no ginásio, eu via os gajos a treinar kickboxing, o meu pai disse, não vais nada.
Então isto acontece de uma forma engraçada. Havia uma discoteca na altura na Costa, que era o Cats. Lembro. E eu às vezes ao sábado ia lá. E trabalhava lá. E toda a gente o conhece. Um segurança que era o Nelson. Que é o Cota Nelson do boxe. Ok. E ele via até o puto, estás bom. Ele sempre foi muito a porreiro comigo. E eu identificava-me com o gajo era muito a porreiro comigo. Não era aquele segurança carrancudo. Então, puto, estás bom, estás porreiro. Depois começava com aquele número de fazer sombra e dava-me assim, olha ali. Um gajo olhava e dava-me assim um toque no fígado. Aquelas brincadeiras, não é? E há um dia que ele diz, pá, puto, tu eras bom para o boxe, tens que vir lá treinar comigo. E andou sempre nisto. E há um dia que eu digo, pá, eu vou lá treinar. É onde? E era no ACM em Lisboa. E eu pego, vou de autocarro e lá vou eu ao ACM treinar uma vez. Só que a questão aqui era, eu ir para o ACM de autocarro não dava para mim, era uma situação que não dava. Então aquilo ficou ali em branco. Eu continuei a treinar musculação e depois corria, fazia o meu exercício físico, mas uma coisa básica no ginásio, até ali aos meus 23 anos, e depois é a partir daí que eu começo a treinar boxe. Depois a seguir ao boxe veio o jiu-jitsu, depois a seguir ao jiu-jitsu comecei a treinar Krav Maga, defesa pessoal, e depois então aí comecei a treinar MMA, porque surgem as alas de MMA. E é aí que eu começo a treinar MMA. E foi aí que eu depois aprendi, ali, entre aspas, uma lição. Quando digo entre aspas, porque eu não fui para ali armado em malandro, tipo, agora sou muito grande e vou bater em toda a gente, porque eu era sempre o maior de todos, né? Em tamanho. E lembro-me na aula de MMA, bom, olha, vamos fazer aqui umas trocas de boxe e tal, não sei o quê. Eu só defendo. Isto o mestre para mim, eu, está bem. E assim que eu lhe vou para dar um jab, ele derruba-me, vai para os 100 quilos e eu, como é que os gajos fez isto? Bora, levanta, continua outra vez. É igual, eu tento ter 2 socos e ele single leg, chão, monta. E eu, porra. E ele diz, olha, agora vamos fazer assim, vais tentar defender, eu não te posso pôr no chão. Deu-me ali umas dicas, fazes sprawl, fazes assim, fazes assado e tal, não sei o quê. Claro que me derrubou, não é? Derruba e depois vai para a montada outra vez e vai-me dando assim uns toques, tipo aquele tapa, não é? Como os Gracie faziam, sai daí, qual sai daí? E eu só me venho assim à memória, espera lá, este gajo tem 70 e tal quilos, eu tenho 100, este gajo mete no chão, eu estou de costas no chão, não consigo sair daqui, estou aqui a apanhar, não, isto não pode ser assim, tenho que começar a aprender. E então depois isto veio, depois comecei a fazer jiu-jitsu, não é? Depois comecei aqui e começa então a surgir os primeiros torneios amadores no ADC. Há malta que não se lembra disto. O Manel Capo começou lá, por exemplo. Eu lembro. Os Era, torneios ADC. era aberto, né? Em tatami, não? Não, aquilo era, tu chegavas, Mas era em tatami, não era ringue nem cage, né? aquilo era num pavilhão, lá em Vila do Conde, metiam um tatami no meio, chegavas, davas o peso, pesavas, pagavas 30 euros, que era do seguro e de inscrição da federação, não sei que nem aquilo, não era uma associação, e depois tinhas umas luvas lá que era usada por todos. Umas luvas de Everlast, profissionais, usadas por todos. Nem se fazia mãos nem nada. Aquilo era assim. E então eu ainda lutei lá 3 vezes. Porque eu depois tinha curiosidade. Eu quero lutar MMA. E então foi onde arranjei a minha primeira chance de poder perceber o que era estar ali dentro. Porque eu tinha muita curiosidade de lutar MMA. Era algo que eu queria mesmo. Pronto, e a partir daí foi quando tudo começou. E depois já não parei mais até hoje. E antes de todas essas influências, és daqueles também que se inspirou no Van Damme e tudo mais, porque tu és dessa altura, não é? Sou, pois. Tu cresceste a ver filmes do Van Damme, do Stallone, o caraças, do típico homem forte, não é? E tu ainda por cima, com pujança física, acabas por ser levado para aí também. Ou não tem nada a ver, não tiveste essa inspiração? Não é uma grande influência. Porque eu nunca tive essa história do servir-me do meu tamanho para conseguir... entre aspas, rebaixar os outros ou fazer mal aos outros. Eu nunca tive esse género de atitude. Mas lembro perfeitamente de ver o filme do Van Damme, que vi milhares de vezes, aquele do Comitê, e de eu pensar assim, porra, era incapaz de lutar ali. Dava medo, sabes? Eu sentia por dentro, tipo, eu sentia-me fascinado com aquilo, mas ao mesmo tempo sabia que era incapaz alguma vez. Tu sentias-te na pele de quem? Do Bo Leon, não do Van Damme? Não, eu não me sentia na pele de nenhum deles, sabes? Na realidade o que eu sentia era, eu era incapaz de fazer isto. Não tenho coragem, eu achava que não tinha coragem para fazer aquilo, não é? Mal eu sabia o que é que vinha aí, não é? Porque não tinha, eu sentia-me atraído por aquilo, não é? O Van Damme, que é o gajo que depois vai fazer a vingança do amigo, não é? Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não queria estar ali, não queria ser nem o Bolo Yang, nem queria ser o Van Damme, eu queria estar de fora a ver. Estás a ver? E mais tarde, uns anos mais tarde, acabei por estar eu ali. Portanto, isto acaba por ser curioso, não é? Sim. Porque eu achava que não tinha coragem para isso. E hoje já achas que tens coragem? Ou é uma luta constante que
tens contigo próprio, preparas-te e enfrentas o medo, ou já vais naturalmente porque tens que ir? Como é que funciona a tua mentalidade hoje em dia? Olha, a minha mentalidade hoje em dia funciona idêntica desde o primeiro dia, mas mais forjada. Então, como é que eu te explico isto? Eu sabia, quando comecei a dar os primeiros passos no jiu-jitsu e no MMA, etc., que eu tinha que treinar o máximo possível e tinha que me pôr à prova. E então eu lutava em tudo o que aparecia. Jiu-jitsu, eu estava. Com kimono, sem kimono. Greco-romana, livre olímpica, eu estava. Boxe, eu estava. Aliás, eu até tenho mais combates de boxe que tenho de MMA. Eu tenho quase 30 combates em boxe olímpico. Há malta que não sabe disto. Das rodadinhas, então. Porquê? Porque o Paulo Seco dizia: Mimoso, queres jogar daqui a um mês? E eu quero. Eu nem perguntava quem era. Porque eu queria era lutar. Ou seja, eu sabia que se me fosse pondo à prova, aquele medo do agora, pô, a ansiedade, eu sabia que ia começar a controlar, e não é perder, porque tu não perdes essa ansiedade nem o medo, tu aprendes a controlar a ansiedade e o medo, e foi isso que eu aprendi. Eu aprendi a controlar a ansiedade e o medo. Eu lembro nessa altura, um dos exercícios mentais que eu fazia era: pá, se levar uma mocada e ficar a dormir não faz mal. Não faz mal. Se eu for daqui para o hospital não faz mal. Eu tentava-me convencer que não fazia mal. Para quê? Para poder estar descontraído e relaxado ali. Porque se tu vais lá para dentro, o gajo se me dá uma pera, pá, se o gajo me abre todo, se o gajo me parte o queixo, se me parte os dentes, se me parte a perna, a ansiedade é tão grande que tu entras lá dentro e aquilo corre mal. E então eu tentava arranjar estratégias. Qual era a estratégia? Além de treinar, era ganhar ritmo competitivo. Então eu andei anos, lutava tudo. O que aparecesse. Não consegui lutar em kickboxing porque não calhou. E eu ia-me estrear em kickboxing até na pandemia e acabei por não porque deu-se a pandemia, não é? Sim, as coisas não. Mas basicamente foi o que eu fiz. Mas no meio de tudo isto, o que me atraía era o MMA. Aquele jogo do MMA, e eu disse: pá, eu quero fazer isto, eu quero ser capaz de fazer isto bem feito. Os takedowns, os gajos a meterem as mãos. Porque eu via muito o Strike Force. E lembro-me uma vez de ver o Cormier com o Josh Barnett. Que o Josh Barnett era muito maior que o Cormier, e o Cormier fez dele gato e sapato só com takedowns. E disse: pá, eu também quero fazer isto. Yeah. Não é fácil de fazer, não é? Sim, Nós sabemos. sim. E que tive o prazer de conhecer o Cormier, que é mais baixo que eu. É mais pequenino que eu. Eu pensava que ele era maior que eu, porque tu vês na televisão, pensas que este tem que ser maior para estar nesta categoria. E não. Mas aquilo que eu tive que... O jogo mental que eu tive que fazer foi: tudo o que aparecer para eu meter o pé dentro, para lutar à série, sem desculpas, eu vou. E andei anos assim. E lembro-me de... Depois tenho aqueles feitos que foi orgulho para mim, porque era aquilo que eu queria fazer. Fui para casa orgulhoso de mim, sem nunca me vangloriar. Isso foi uma das coisas que eu fiz. Não foi: agora estou maior, sabias que eu ganhei não sei o quê. Nunca fiz isso. Portanto, eu basicamente sentia-me orgulhoso por mim. Depois, claro, as pessoas, é normal: pá, tiveste muito bem. Isso era um extra, mas eu queria me sentir orgulhoso de mim. Trabalho, missão cumprida. E houve um ano que eu lutei MMA amador, ganhei o Nacional. Fui ao Nacional de Jiu-Jitsu, ganhei o Nacional de Jiu-Jitsu. E fui ao Nacional de Boxe e fui campeão nacional de boxe. Tudo no mesmo mês. Estás a ver? Andei a preparar e as pessoas diziam: pá, tu és maluco, pá, mas tu vais de Jiu-Jitsu para o MMA, para o boxe. Até alguns treinadores diziam: pá, isso não dá, pá, tu queres fazer tudo. E eu dizia: pá, quero-me pôr à prova. Mas isso não dá, fazes uma coisa ou fazes outra. E no boxe até cheguei a ouvir uns dias antes: pá, tu és maluco, vais para o boxe. O boxe não tem nada a ver com o Jiu-Jitsu, ali ainda dá para ir para o chão. Pá, vais levar uma espelho, vê lá, ainda te magoas, ainda isto e aquilo. E aquilo revoltava-me. Ainda te dava mais motivação. Não é, sabes, revoltava-me porque eu dizia assim: porra, mas esta gente não sabe o que é que eu treino, pois pensam que eu vou lá aqui dar umas peras no saco e está bom. A malta não tem noção, quer dizer, não tem noção quem está de fora. O que é que eu passei no Pau Seco? Eu fui dos gajos que mais vezes fez sparring com o Dau, Eduardo Dau Mendes. Aquele gajo era um terror. Grandalhão, não é? Aquele... Grandalhão. E, pá, o gajo tem uma força nas mãos muito forte. E eu fazia sparring sempre com ele. E ele era rodado, vinha do kick, do K1, do boxe. Pá, era um gajo rodado. E pesado, e maior que eu. Pá, e eu fiquei muitas vezes a fazer sparring com ele, fiquei muitas vezes no chão com ele. Mas aprendi para caraças, eu evolui para caraças. E depois, os outros vinham, metiam umas mãos e eu: que é isto? Só isso? Já não me fazia confusão. E foi assim que eu fui crescendo. Ou seja, eu aprendi se calhar da pior maneira. Foi a apanhar, entre aspas, não é? A apanhar, ou seja, sempre no stress. E aprendi a controlar o stress por isso. Portanto, isto, respondendo à tua pergunta ainda há pouco, aprendi a controlar o stress por isso. Porque eu depois dizia assim: espera lá, o Dau bate com esta força, faz de mim gato e sapato às vezes no sparring, mete-me a mão forte, ele não quer saber se estás bem, se está, aguenta, está bronca aí. Vou lá para dentro. E estou fresco, já descansei.
sei o que é que vou fazer. Este gajo não vai conseguir fazer melhor que eu. Pronto, e era assim. E foi assim que eu fui crescendo. E de onde é que surge o nome Mimoso? Ou é o teu nome? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Mimoso é nome de família. É de família mesmo, não é? É. Pois, É mesmo nome de família, do meu avô. Ok, ok. Sim, do meu avô, bisavô. Porque eu Família pensei, Mimoso. será que ele era muito mimoso a treinar, mas é. com as relações, o que fosse? estás a ver? Mas Podia é mesmo ter o meu tido- nome, mas a origem é essa mesmo. Ok. Mimoso é uma pessoa que é muito mimada, muito carinhosa. Isso é a origem do nome, é essa, mas é mesmo nome de família. Ok. É nome de família. E como é que surge depois a tua vertente, para além de lutador, de tornares PT, ires dando aulas? De onde é que surge? Surge da necessidade de ligares um trabalho a isso que fazes diariamente e com muito amor, ou de algo que já tinhas dentro de ti também? Bom, eu já sou PT desde 2002. Eu já venho de trás. Ok. Portanto, é algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis ser treinador e sempre quis ser professor de educação física. Eu, em 2001, tirei uma formação no Cefad durante 2 anos, Centro de Estudos Físicos e Atividades Desportivas. Tirei uma formação e comecei a dar aulas em 2002. Na altura davam salas nos ginásios, nos health clubs, etc. Comecei por aí. Em 2000, entretanto, fui para a Espanha, para Madrid, em 2004. Fiz exatamente a mesma coisa, ou seja, fui diretor desportivo da Johnson & Johnson, na zona industrial. Eles tinham um departamento desportivo e eu fui diretor desportivo da Johnson & Johnson. Tive que criar atividades desportivas, tive que montar o ginásio, ou seja, eles disseram-me assim, temos aqui este projeto, temos este dinheiro para investir, trate. Eles não queriam saber, trata. E eu tive que desenhar, fazer o planeamento, que tipo de máquinas é que íamos precisar, era um ginásio gigantesco. O resto de chão em primeiro andar com sauna, banho turco, tudo à séria. Só para os cientistas da Johnson & Johnson e para o pessoal da Johnson & Johnson. É uma zona industrial em Madrid gigante. E por acaso foi, isto é triste dizer isto, foi onde eu fui mais bem tratado como profissional e levado a sério. Porque em Portugal, no desporto, durante anos não me levaram assim tanto a sério. É uma brincadeira. Ir treinar e um treinador é para brincar, é para os tempos livres. E ali levaram-me a sério. Ou seja, este gajo é treinador, é um profissional na área do desporto. Ou seja, a área do desporto e em ciências do desporto. Pronto, basicamente é isto. E entretanto, tive em 2005, durante um ano inteiro, voltei para Portugal em 2006, por portas e travessas, ironicamente, abre uma candidatura para um projeto na Faculdade de Ciências da Saúde, Egas Muniz, onde eu me candidato e vou exatamente fazer a mesma coisa que fazia na Johnson & Johnson para a Faculdade de Ciências da Saúde, Egas Muniz. Portanto, entro em 2006 na Egas Muniz, estive lá até 2020. Fui traído, entre aspas, pela pandemia, porque, entretanto, a direção mudou. A pessoa que me levou para lá, ou que neste caso me deu o projeto para eu desenvolver na Egas Muniz, faleceu, muito rápido, em 3 meses faleceu, que é o professor Dr. Martins Santos, uma pessoa excelente. Se ele estiver lá no céu, agradeço imenso. Tudo aquilo que ele fez por mim, foi uma pessoa corretíssima comigo, levou-me muito a sério também como profissional na minha área. A nova direção depois entendeu que já não havia condições para se manter o plano e para se manter o departamento desportivo na Egas Muniz, e extinguem-me o posto de trabalho. Portanto, eu já venho com uma bagagem grande por trás. Eu, na Faculdade de Ciências da Saúde, além de ser o diretor desportivo e criar o mesmo que fazia na Johnson & Johnson, que é as atividades desportivas, depois fazia parte de algumas pós-graduações, reabilitação cardíaca, reabilitação de doentes com Alzheimer. Portanto, eu fazia parte de projetos científicos com pessoas consagradas, com médicos, etc. E cientistas. Portanto, venho com uma bagagem grande por trás. Aprendi muita coisa. Aprendi muito do que é ciência, não só da parte desportiva, como ciência médica, ciência neuromuscular, etc. Aprendi muito. E também graças ao professor Lucas, que era um professor da faculdade, que me incorporou nesse projeto. Portanto, basicamente, a João Mimoso Academy, que é o meu trabalho como personal trainer, começa depois da pandemia, ou seja, isto começa em 2021. Portanto, isto é recente. Ok. Porque isto a cena muda toda, não é? Eu de repente fico sem trabalho, já não estou na faculdade de Egas Muniz, onde eu tinha a minha vida organizada, não é? Tinha um contrato de trabalho, etc. Normal, um ordenado, um salário. De repente fico na mão. E disse, bom, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que me virar para o que há, que é os PTs. E assim foi. E começo a trabalhar com os PTs e a vertente dos PTs
começa a ser muito focado à volta do boxe, do kickboxing, do cross-training, para a ajuda de perca de peso, porque sabemos que são exercícios excelentes para a perca de peso, não é? Sim. Claro que quando dás um PT de boxe ou kickboxing, não vais levar à sério como se estivesse a preparar um atleta, senão o atleta já só faz um treino contigo, não quer mais, não é? Estamos a falar de pessoas que vêm de escritórios, são pessoas com, não é? Têm o seu trabalho, Querem estar ali querem aquela descontrair meia hora um bocadinho, querem para fazer descontrair desporto, um bocado. não é? Querem suar e descontrair. Claro que eu ensino muita técnica, etc., mas não é uma coisa levada a régua e esquadra. Não pode ser levado assim. Só se me aparecer algum potencial atleta, que também já apareceu e eu mando para outras escolas, digo, olha, neste caso é bom ir ali, ou vai antes ali, é boxe, olha, vais para ali. Queres MMA, vais para aqui. Como já mandei atletas que queriam boxe e queriam levar uma coisa a sério para o pau seco, como MMA já mandei para a Reborn, e assim. Mas, basicamente, a minha vida depois muda aqui para a vertente dos PTs. A minha vida agora, eu ando sempre de mochila às costas. Eu ando de moto, com o equipamento todo, tenho tudo, vou para Lisboa, tenho por norma 4, 5, 6 alunos por dia, depois tenho que organizar isto com os treinos também, não é? Depois ando sempre a correr o dia todo. Depois lá está, vem aquela vertente do sacrifício. Eu vou aliar agora à experiência que venho para trás. A história do não, agora está na hora do almoço. Isso não existe. Agora tenho que ir jantar. Não, se tens a hora do almoço, tens a hora do jantar, tu não queres ser atleta. Não dá para ir almoçar de faca e garfo, já não treinas. Portanto, a hora do almoço é quando eu vou treinar, porque eu começo às 9 da manhã, depois arranco moto do outro PT às 10, depois às 11, e depois arranco treinos Reborn. Acaba o treino ali 1h30, 1h45, por aí. 2h30, zuca. Já estou a dar outro treino. Depois tenho ali 1 hora ou 2, lanche e tal, quer dizer, lanche. Levo sempre a minha comidazinha, tudo como deve ser. 6 horas, estou a dar treino outra vez. 7, outra vez. 8, outra vez. 8h30, 9, lá vou eu a treinar. Vou sempre treinar, nem que seja sprints à porta de casa. Por exemplo, ou vou sozinho para a academia e vou lá, vou bater saco, vou fazer ground and pound, ou seja, lá na minha cabeça eu tenho que fazer algo para me manter ativo. Portanto, é assim que eu vou levando a minha vida. Portanto, isto depois aliado depois à vertente. E à parte de ser atleta, depois eu tenho que andar aqui a jogar com os dois, que é o trabalho e o ser atleta. Tenho que jogar com os dois. Ia-te perguntar agora de seguida, embora já tenhas respondido grande parte, como é que é o dia-a-dia de um atleta com tudo isso a fazer, não é? Porque é verdade que precisas trabalhar, precisas sacrificar o teu tempo a favor do trabalho, mas também tens de sacrificar o teu tempo a favor de ti próprio. E muitas vezes estás cansado para descansar convenientemente bem quando tens uma competição. É possível fazer isso ou é um sacrifício hercúleo, como aliás já estás habituado? É sempre difícil. Se há aqui a parte que falha, e até uma vez vi uma entrevista do Khabib que ele diz: o melhor suplemento é o sono. Isso é onde acho que toda a gente falha. E eu falho aí. Eu, se conseguir dormir 5 horas seguidas é muito. É normal que há vezes que estou cansado, mas a vontade é tanta que eu vou na mesma. E eu quero ir na mesma. E tento dar sempre o meu melhor mesmo cansado. Porque eu já entrei numa fase... eu volto sempre atrás porque é sempre aquilo que eu já estou habituado. Não vale a pena dizeres ao treinador: ei pá, eu estou aqui um bocado cansado. Então não vais. Isso é um problema que tem que ser eu a resolver. Eu estou cansado, é um problema meu. O exercício é aquele, o treino é aquele. Tens que fazer, dar o teu melhor. Claro que há dias que sai tudo muito melhor. E há dias que não sai, né? Há dias que o gajo está ali... Já tive momentos no treino que estava todo rebentado. Ao fim de meia hora, já estou estourado. E agora? E agora é mais um round. Está bem. Já me aconteceu. Aliás, recordo-me de uma semana de trabalho que eu tive. Andei sempre a dar. E não andava a dormir tão bem. Calhou um sparring uma sexta-feira. Esquece. Uma vergonha de sparring. E ao segundo round já estava de rastro. Por acaso até foi antes. Foi para aí um mês antes da luta no Supreme. De rastro. Mas isso não me afetou o psicológico. Porque eu sabia, estou cansado. Isto não sou eu. Porque eu depois no final do treino disse: pá, malta, isto não sou eu. Está bem, mas calma, aquela força. Mas a malta ainda não tinha bem noção disso. Mas isto não sou eu. Isto sou eu que estou cansado, estou roto. Isto é rápido. Mas dentro da minha cabeça eu sei, eu dou muito mais que isto. Deixa-me só descansar que já vais ver como é que é. Deixa-me só estar descansadinho, que já vais ver como é que é. Eu falo comigo próprio, tento fazer essa ginástica mental. Eu sei que há malta que desmoraliza. Aquilo corre mal num sparring, já não tenho jeito para isto, ou não dá. Ou perdem uma luta, pronto, isso já não dá para mim. Eu nunca vi as coisas assim. Eu tento identificar qual é o problema. O que é que mudou? Ou o que é que vai mudar? Ou o que é que influenciou isto? Foi isto, então emendar aqui. Experimenta. Correu mal outra vez? Pronto, então se calhar já sou eu. Mas normalmente não é. Normalmente é qualquer coisa ali que tens que emendar. Ou sono, não é? Ou cadência de treino. Dá sempre qualquer coisa para emendar. E eu vejo as coisas assim. Portanto, fica difícil levar esta vida toda, mas a vontade,
o foco, e quando tens um propósito, vais sempre mais além. Dás sempre muito mais de ti. E é assim que eu gosto de andar e é assim que eu quero continuar. Fora da margem de conforto, que isso faz-te sempre ir mais além. Yeah. E veste a competir durante muito mais anos. Aliás, de acordo com o que disseste há bocado, tu não pões limites em ti próprio, portanto acredito que sim, mas gostava de ouvir ti próprio. Se achas que há uma meta já a bater, por exemplo, não, tenho que fazer isto e fazendo isto acabou, ou estás-te a deixar levar o sabor do vento a favor daquilo que queres e que gostas de fazer? Tenho várias respostas para a mesma pergunta. Em primeiro lugar, a primeira é: enquanto eu continuar a acordar de manhã cheio de vontade para ir treinar, eu não vou arrumar as luvas. Essa é a primeira. A segunda: enquanto eu não conseguir ganhar um cinturão, eu não vou deixar de lutar. Esse é um dos meus objetivos. E a terceira: quando eu vejo atletas como o Yoel Romero, com 48 anos, chegam lá a dar cartas, eu digo, pô, este gajo é da minha geração, eu tenho que continuar ainda. Yeah. E depois, a quarta, que é a mais importante de todas, se perguntares: tenho dores? Não. Sinto-me cansado a toda a hora? Não. Tenho lesões? Não. Acho que já não sou capaz? Não. Quando isso acontecer, que eu andar aqui atrás do prejuízo, que é andar-me a querer enganar a mim mesmo, aí tenho que desistir. Mas eu não me ando a enganar a mim mesmo, porque eu continuo a ter fogo, foco e vontade para isso tudo. Eu acordo com vontade para treinar. E sempre a pensar na minha cabeça, pá, tenho que emendar ali aquele pormenor, coisas que às vezes vamos vendo até em vídeos e tudo. E pá, esta é técnica. E pá, isto tem que melhorar ali. Quando fiz o outro a treinar assim assado, se calhar tenho que rodar um bocadinho mais ali. Eu estou sempre nisto na minha cabeça, estou sempre a fazer aqui um jogo mental. Portanto, isso é o que me mantém o foco e a motivação. O meu cérebro automaticamente vai lá. O corpo depois tem que corresponder, não é? Porque às vezes tu queres e o corpo, ai, já as minhas costas, não é? Yeah. Ai, o meu joelho, ai, o meu cotovelo. Eu não tenho nada disso, graças a Deus nunca tive lesões, só tive umas contraturas e umas coisas mínimas. Portanto, até à data eu vou continuar, ainda tenho muito para conquistar. E não é só tenho muito, vou ainda conquistar muita coisa. E é algo que me deu mais motivação. É que a idade que eu tenho, à data de hoje, conquistar o que eu vou tentar conquistar, acho que vou fazer história. Boa. Acho que vou fazer história no MMA e até dar força até a futuros atletas que lhes vão dizer que estão velhos e cansados, que se calhar até têm a mesma dinâmica que eu, alguns, mas acabam por desistir porque toda a gente lhes diz: pá, estás velho, deixa-te disso, anda-te mas a dedicar às imperiais e aos jogos de futebol. Porque é mais fácil aí. Claro. É muito mais fácil por aí. E eu acho que essa via, acho que não traz muita coisa construtiva. Acabas no instante, chegas aos 50, parece que tens 70. Pois é. E eu não quero entrar nessa. Álcool e comezanas, almoços e jantar. Chega disso. Eu sei que é tradição. Eu sei que é cultural nosso. Mas eu não entro nessa. Isso estraga. Estraga no instantinho. Mas falando em cultural, agora até é estranho, porque estávamos aqui a falar antes, e isto é claro uma brincadeira, mas tu fazes uma publicidade que é muito cultural do português, que é aquele gajo traçado como os antigos templários, né? Vamos nessa, que faz uma publicidade também, e aí entra na tua carreira de ator, que é super cultural, quer dizer, agora não queres ser culturalmente para um lado, mas pronto, já te interessa. É uma brincadeira, claro. É só para te deixar aqui o gancho de como é que foi essa cena de fazer essa publicidade e como é que tem sido a tua carreira de ator. Bom, vamos lá ver uma coisa. Agora vamos começar pela parte cultural. Um gajo cultural andar de espada na mão e com aquele ferro todo em cima, isso foi há 500 anos atrás e há 1000. Foi no tempo do Dom Afonso Henrique, já não é mais hoje. Mas uma coisa te digo, olha, que aqueles gajos antigamente tinham que ser mesmo fortes, não? Porque aquela vestimenta toda que nós pusemos para o anúncio era, entre aspas, real. E aquilo é muito pesado, aquelas túnicas em aço e aquilo tudo. Aquilo é um peso brutal em cima, aquelas espadas e tudo. Aqueles gajos tinham que ser mesmo durões, hein? Aqueles templários, no tempo dos templários, os gajos tinham que ser mesmo durões. Mas, respondendo à tua pergunta, esta história da minha carreira como ator começa de uma forma muito simples, que é, eu tenho um amigo meu de longa data que tem uma agência e eu vi uma publicidade de um amigo meu numas novelas e disse: porra, este gajo, há anos que eu não vejo o gajo. E depois mandei mensagem a esse meu amigo: não sei quantas está a fazer publicidade para ti, não sei o quê. Meu moço, como é que é? Há tanto tempo que não te vejo, não sei o quê. Olha lá, então, mas se quiseres, vens aqui ter comigo, inscreves-te na agência, se aparecer trabalhos. Eu, olha, porreiro, boa ideia. E assim foi. Fui lá à agência, inscrevi-me na agência, tirámos umas fotografias depois mais tarde.
Até tirámos umas fotografias com luvas de MMA, calção e tudo. Na minha cabeça eu pensava, bom, isto, vender a ideia de lutador até é capaz de ser porreiro. Mas ao princípio nem teve nada a ver, ainda era pior. Mas isso é outra história. Ainda é outra história. Tem a ver com uma situação de todos os atletas. Já lá vamos. E começo a fazer umas coisinhas, umas aparições aqui, uma parte de umas novelas, sempre a fazer de bad boy, né? Fui fazendo. Portanto, isto já lá vão 9 anos. Isto foi em 2016, vamos para 2026, portanto foi há 9 anos. E claro, entrei no roteiro e depois vais fazendo, e depois vais começando a ser chamado e depois chega a uma altura que tem que bater. E já fiz 3 contratos, já fiz uma série completa, ou seja, fui escolhido para fazer uma série em agosto passado, que foi o Salto de Fé. Fiz a série toda, a série para a RTP. Fiz a novela A Flor Sem Tempo, fiz toda. Acabei de gravar agora A Fazenda. Vem outro projeto atrás. E atrás disso fiz quase todas as novelas que tiveram. Apareci sempre ali uma vez ou 2 ou 3. Mas a fazer completo já vão umas 3. Depois anúncios. Tenho feito muitos anúncios, mas mais para o estrangeiro. Fiz um anúncio para uma cerveja russa, por exemplo, que nem aparece no YouTube já, por causa desta história da guerra, etc. Aquilo anularam. Foi escolhido esse anúncio para os russos, foi escolhido logo na hora. Que na fila o gajo olhou para mim, ali apontou e eu sim, Petruski, Wazowski, Problemski, o quê? Takedowns, o quê? E tiveste que beber? Não, é fingir. Yeah. Mas aquilo era uma cerveja, mas atenção, uma cerveja preta sem álcool. Ok. Uma cerveja preta sem álcool. Mas isso é mudinha agora, porque os russos cerveja sem álcool. Se calhar por isso é que o anúncio saiu do ar. Tipo, o que é esta brincadeira? Sim, cerveja preta sem álcool Sem também estão a abusar um bocado. Façam sumo, então. Deve ter sido uma mentalidade. É as novas tendências. Mas fizeram. E pronto, entretanto fui fazendo vários anúncios. Isto basicamente começa de uma brincadeira e foi acontecendo. E eu depois também não vou recusando. Vou fazendo. Claro. Por acaso, e tem sido engraçado, por acaso eu acho que a primeira vez que te vi, eu vou quase sempre almoçar à casa dos meus avós. Não sei se foi numa dessas horas ou se foi à noite, em alguma coisa que eu não vejo muito a televisão. Não vejo novelas? Não vejo. A maior parte da malta diz: é pá, Mimoso, apareceste aqui. Disse, também não vês novela? Não, por acaso estava a fazer essa. Estás a ver como é que se apanha, né? Claro. Não, por acaso estava aqui a passar e calhou. Está lá sempre e estás a dizer que não. Antes só de mudarem de conversa, Elson, pede já o contacto da pessoa para pôr na agência, para tu também fazeres aí uns papéis. Tu já tens uns dotes. Eu entrei num filme também. Atenção que eu tenho o contacto do Salião, tanto se for preciso. Não, mas eu entrei num filme há uns anos, meu, e era suposto ser um mega filme. Não foi tão fiasco assim, mas acho que eu sei qual foi esse filme. Eu sei. Acho que foi o Marginais. O Marginais, e eu costumo estar com o Fidalgo muitas vezes. O Fidalgo até foi. E falámos nisso por acaso, e aquele filme só não deu sucesso por certas circunstâncias da altura. Foi só por isso. Não sei se foi só por isso, sei do que também estás a falar. Falei com o Fidalgo sobre isso e acho que a questão foi mais por aí. Eu acho que, pronto, eu não sei, não fiquei. Eu lembro perfeitamente desse filme. Perfeitamente desse filme. Eu fui convidado para ser grande parte do tu e vários, Arthur, perfeitamente disso. Fomos todos para ser figurantes, mas entretanto fui lá uma cena ou outra, o produtor disse, sabes já Mortal? Disse, sei, então vai lá o Mortal, fiz o Mortal, então faz essa cena, faz não sei quantos, e até gostei bastante. E a experiência é boa, estás a ver? E o facto de seres atleta também abre-te portas, e se calhar é o que tu estás a ver, não é? O facto de estás sempre em forma, estás sempre bem. É claro que começas com o papel do bad boy, do durão, mas depois as coisas, a geração também muda, não é? E houve uma altura em que, e agora também já se começa a querer pôr a boa influência como ator principal. Tu já não és o bad boy que eras há 5 anos, em termos daquilo que a televisão quer mostrar e do que a moda quer mostrar, mas voltas a ser o ator principal. Já se quer novamente o culto do corpo, já se quer novamente o gajo guerreiro, não é? O gajo que está na moda agora. Está novamente agora na moda. Está na moda, é? Voltou outra vez. Porque isso foi prejudicial. Era prejudicial há uns tempos atrás. Não é? Eu posso dizer que há uns anos atrás, estou-te a falar, por exemplo, antes da pandemia, anúncios que supostamente eram mesmo para mim, e não era bem. Vou-te dar um anúncio para fazer de Thor. Quando eu fui ao casting, o gajo disse-me assim: porra, é mesmo você, pá.
Aí, epá, você é o Thor. Epá, é mesmo você. É isso, você. E eu, epá, sou você. Fiquei porreiro. O cachete era interessante. Não me escolheram a mim. Quando eu fui ver o gajo que ficou, epá, ele de Thor não tinha muita coisa. Eu tinha muito mais de Thor. Mas depois eles explicaram, epá, sabes porquê? Porque em televisão tu depois é muito. E ainda temos que pensar que nós ainda temos os anúncios e a televisão, todos os conteúdos da televisão são criados para uma população mais envelhecida, ou seja, não estão nessa dinâmica, percebes? Então este gajo muito é grande, aquilo não cria um impacto, não é negativo, mas à cabeça das pessoas, as pessoas não estão preparadas para aquilo, entendes? Sim, claro, percebo perfeitamente. E essa é a razão porque acontece muitas vezes isso. Portanto, a história de eu ter postura física, etc., muitas vezes até foi prejudicial. E a questão de ser lutador também. Sim. Isso foi uma luta grande e eu ainda hoje tenho essa luta. Que é, a questão de seres lutador, as pessoas, por norma, ficam sempre pé atrás contigo. Pensam sempre que tu és um gajo violento, agressivo e depois começam-te a fazer conversa. E burro. Que não Essa sabe. É outra que me aborrece muito. Eu já tive conversas com pessoas e eu percebo que o discurso que começam a fazer comigo é um discurso de um gajo com poucos recursos intelectuais, acham eles. Na cabeça deles acham que é a história da carochinha do gajo que veio do bairro, a mãe andava na rua, o pai era bêbado, estás a ver, coitadinho, cheio de traumas na cabeça, e depois aquele gajo tipo violento que bate em toda a gente a custo zero, olha, não gosto da tua cara. E já me colocaram muitas vezes nessa circunstância, e isso irrita-me, mas eu consigo ser politicamente correto e consigo dar ali chapadas de luva branca para conseguir explicar às pessoas que isso são ideias que as pessoas têm retrógradas, claro. E preconceitos. E não sei de onde é que saiu, sabes? Não, saber até sei. Houve uma altura, mas não foi muito aqui. Tu tiveste muito mais no Brasil, a geração de Spit Boys. Nos Estados Unidos também tiveste grupos muito organizados da luta e tudo mais. Mas mundialmente não tens muitos, meu. Tu tens o herói, é atlético. O herói sabe lutar. O herói tradicional. As coisas estão a mudar. Sim, estão a mudar. Mas felizmente estão a voltar para isso também. Já viste o novo Super-Homem? Não. Tu tens que ver o novo Super-Homem e vais ver que a ideia tradicional do Super-Homem, que foi uma referência para mim, o Super-Homem, não é? Vai ver o Super-Homem agora. Essas ideias estão a mudar. Isso também, sim, claro. Isso muda depois também um bocado a visão das coisas. Mas hoje eu digo aos nossos alunos novos, eu digo, vocês são de uma geração fantástica, mas vocês vão para um sítio e dizem, és lutador, olha, boa. Agora é. E no meu tempo, mano, diziam, és lutador. Eu disse sempre o que quis guardar. Mas à data de hoje, a história de ser lutador interessa. Mas as gerações mais novas, os mais velhos ainda essas lutas, mas isso é aquelas lutas que eles ficam cheios de sangue. E eu percebi logo para onde é que vai. Percebes? Mas sabes que eu comecei esse projeto um pouco por aí também, estás a ver? Eu via e dizia, nós não temos uma plataforma para podermos falar. As pessoas não conseguem conhecer que nós conseguimos conectar duas palavras. Nós sabemos o que é um sujeito, um predicado, sabemos o que é 1 mais 1. Não somos burros. Espera aí, há pessoas muito interessantes aqui neste meio e há profissionais verdadeiramente qualificados em várias áreas no desporto. E o desporto é muito conectivo, é muito interativo, faz crescer todo mundo. É das melhores coisas que pode acontecer. E quando eu falo no desporto é no todo, mas puxo para a zona da luta para mostrar e demonstrar às pessoas isso. Ouçam então essas pessoas a falar. Vão ver que vocês vão ter interesse em querer patrocinar essas pessoas. Porque vocês estão a demonstrar a vossa marca, por exemplo, à toa, sem grande amplitude. Quando vocês apoiarem um atleta, neste momento aqui em baixo, não é? Quando ele já lá foi, quando ele já lá está, não precisa de vocês. E aí tem que pagar o cachê dele como deve ser. Mas aqui vocês estão a dar um apoio e vão crescer com ele, meu. Façam isso, falem com essas pessoas. Tentei fazer essa dinâmica muito por causa disso. Mas tens um problema ideológico. Em Portugal, considera-se atleta é o jogador de futebol. Todos os outros não são atletas. Esse é um problema, é ideológico. Mas eu discuto muito isso. Começa por aí. Mas não é. Mas a culpa é nossa. Eu já ouvi isso dizer, mas tu não és atleta, porque tu fazes esse desporto, mas isso não é dos Jogos Olímpicos. Estás a ver a explicação. E eu depois tento explicar, olha... Está bem, mas tu tens o judo é olímpico e eles também são marginalizados. Não são tanto como nós, mas também são marginalizados. Se não falares no Nuno Delgado, né? Nuno Delgado e na Telma Monteiro, não sabes mais ninguém. Tens o Jorge Fonseca também. O Fonseca agora, sim. Foi bicampeão do mundo e sacou medalha nos Jogos, não é? Também foi muito falado. Mas fora estes... Mas quiseram ridicularizar o miúdo. Tentaram ainda, mas... Ainda por causa da história do querer ser polícia, não sei o quê. Eu
Eu acho que ele teve super bem, pegou bem. Mas depois, quem anda à volta nos mídias tentaram ridicularizá-lo. Mas eu acho que não faz mal, sabes? Desde que haja eu acho que faz. Desde que é maldade. Temos que ter mais respeito pelos atletas. Mas repara numa coisa. Não estou a puxar a brasa à minha sardinha, não estou a falar por mim. Mas estamos a falar como atletas e interessa-nos bastante. Eu acho que se tentarem te ridicularizar numa novela e quererem dizer que és o Bronco e dão-te o microfone para poderes falar e tu demonstras um pouco que não és o Bronco e abre-se um precedente de várias pessoas poderem vir em tua defesa também, começa-se a criar uma forma de matar preconceitos. Porque tens sempre o ignorante que vai lá comentar, tens sempre o burro que vai lá comentar, mas também abres possibilidades do que sabe, do que conhece comentar e ser ouvido e ser visto. E isto nós não tínhamos. E continuamos a não ter. Mas tens aqui um padrão aqui. A razão que eu, com a minha componente física, faço de bad boy é precisamente por isso, que é o gajo muito grande, que não tem jeito para mais nada, só tem jeito para... Estás a perceber? Mas vê que tu... É por isso é que eu faço o papel de um romântico. Foste do bad boy ao semi-bad boy e já estás perto do romântico. Porque abriste caminho, é verdade, velho. Abriste caminho. Ao ridicularizar, entre aspas, isso naturalmente. Que eu saiba. Não te ridicularizaram, mas puseram-te numa especificidade de acordo com o que eles tinham preconcebido. Sim. Tu vais te encaixar neste papel porque o mal chega sempre forte, de arma na cintura, para extorquir. E bater nos outros. E bater nos outros. Porque é grande. Esse é que é o um preconceito que existe, tranquilo. Mas tu começas a aprender a ser ator, abres portas e já tens a oportunidade de ser o romântico. Na próxima vez o gajo está a chorar a ouvir tipo música. Dwayne Johnson. Já está. Estás a ver? Dwayne Johnson. É assim mesmo, mano. Interessa entrar e tu entraste, não é? É verdade. Então, mas entrei pelas vias que nós sabemos, não é? Entramos pela via do o gajo grande tem que fazer mal aos outros, tem que bater nos outros. De alguma Vamos forma sempre dar ao mesmo. Mas é o que eu estou a dizer, a culpa é nossa. Porquê que eu acho que a culpa é nossa de nós não termos uma valorização maior? Porque nós não nos apoiamos. Isso é uma verdade. Nós fazemos um evento, nós não somos apoiados pelas academias ao lado, nós não somos apoiados pela Academia do Porto, ou de um Porto, a Academia de Lisboa não está se não houver um atleta a lutar. Nós não conseguimos dizer, não, este gajo é da minha estirpe e eu tenho que valorizar. Se tu caíres, eu não te vou apoiar, eu vou ficar de fora, tipo, epá, olha, o mimoso, coitado, está a ser ridicularizado porque é lutador. Porra, porquê que eu não te vou apoiar logo? Falta-nos a nós mais sentido de unidade. E com isso mas nós está crescemos. Muito melhor. Está, claro tenho ouvido muitas coisas hoje em dia, às vezes coisas que me surpreendem, dos mais novos e tudo, e dizer, mimoso, és uma referência, para tu és um gajo, tens esse tamanho todo, mas és bom lutador, mas és boa pessoa, eu revejo-me em ti e tu não estás à espera de ouvir isto. Às vezes não estás, não é? Ouvis elogios bons, não é? Porque era aquilo que eu ouvi ao contrário. E não é mágoa, mas uma parte triste que eu tenho da minha história como lutador de MMA, quando eu fui para os Estados Unidos para o primeiro IMAF, eu lutei o primeiro IMAF em 2014, em Las Vegas. Amigos meus, pá, és maluco, mas vais para ali fazer o quê? Vais levar uma tareia, queres ir para a América lutar, isso não é para ti. E-mails, pá, vê lá se vais parar uma cama de hospital. Pá, eu fiquei assim, pá, eu não estou a ouvir isto dos meus amigos. Estás a ver? Fiquei triste na altura e depois ganhei porque eu já era o maior. Eu sempre soube que tu ias conseguir porque tu treinas muito. E disse, então para lá, mas estavas-me a dizer que eu ia levar uma tarefa e pedir para a cama do hospital e agora já sou bom. Isso depois cria uma certa revolta, não é? Por isso é que nós, às vezes, entre aspas, podemos também perder alguma razão, porque depois também não queres ficar calado, também queres dar a chazada, não é? Então, mas estavas a dizer que eu não prestava, não é? E isso foi sempre uma luta grande que eu tive, e acho que quase todos tiveram, além de conversas de jantar, que eu detesto falar de luta quando estou num jantar ou num almoço, se tiver que ir, um aniversário de um amigo, ou um jantar com amigos, ou às vezes estão pessoas que tu não conheces, um aniversário de alguém, não é? Em casa de alguém, e há sempre um amigo que tipo, você vês que o gajo luta na cage, coisa, mas aquela dos gajos que metem que se vê, fazem não sei o quê, pronto, começa sempre por aí, e eu evito falar. E há pessoas que se interessam e me fazem perguntas inteligentes, e há outras que mas tu fazes essas lutas, pá, isso é um bocado agressivo, e começam a entrar nisto, e tu já sabes para onde é que a coisa vai. E depois tem que partir de mim, eu consegui explicar à pessoa que eu luto, mas eu também sei fazer algo mais que isto. Também tenho o meu intelecto desenvolvido, tenho educação,
também sem falar de outros temas, não é? Eu tenho que depois andar ali a fazer ali um jogo para as pessoas conseguirem perceber que não estão a falar com um marginal, nem estão a falar com nenhum criminoso, porque associa uma coisa à outra. E este gajo deve ser... Uma vez fizeram uma pergunta. Então, mas tu andas lá nessas lutas, isso é muito agressivo. É agressivo do ponto de vista físico, se estiveres a ver. É natural que tu vejas... mas isso... Então, e tu depois em casa às vezes não te passas e não bates na tua namorada? Não... E aquela pergunta, aquilo caiu mal. E disse, não estou a perceber. Mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque normalmente vocês depois não se controlam. Mas que história é essa? Não estou a perceber onde é que estás a querer chegar. Não nos controlamos, mas as coisas não funcionam assim. Não podes estar a associar um lutador a ser agressivo, bater na mulher ou namorada, ou no pai ou na mãe ou no filho, porque tens exemplos de pessoas que não têm nada a ver com luta e que batem nos outros porque sim. Normalmente esses é que são os maiores causadores de problemas, porque não se controlam. Até porque bater na mulher é muito típico de quem não treina e de quem não luta, não é? E nem é o típico, mas há casos para tudo. Agora estarem-me a associar. Há casos para tudo, naturalmente, mas é muito comum porque o homem sabe que tem mais força e acabou. Agora, o homem que treina, a partir de olha para a mulher e sabe, mesmo que ela me desequilibre completamente... Eu já sei que eu tenho poder de causar um dano tão grande. Nem sequer passa isso na cabeça. Agora eu estou a sugerir que passando, estás a ver, já há um desequilíbrio total na relação, porque é preciso isso, no mínimo, acho eu. Havendo esse desequilíbrio e chegando a passar isso na cabeça, deixa-me aí bater no saco, deixa-me aí lutar com um gajo como eu, para nos testarmos aqui de homem para homem, não é? Porque estamos em igualdade de circunstâncias. Quer dizer, uma mulher é um ser indefeso. Uma mulher, uma criança, até outra pessoa. Uma pessoa de outro lado qualquer, do ponto de vista físico. Claro. Não, fora isso, naturalmente que não. E atenção, antes que nos cancelem, isso não é apologia nenhuma ao crime, nem o que quer que seja. Muito pelo contrário. Há tantos homens que batem nas mulheres e não treinam nada, né? Como é que se justifica isso? Uma vez disseram-me isso também, eu disse, olha, os números que eu tenho é que da violência doméstica há muitos homens a ser condenados, não tem histórico nenhum de lutarem. Nenhum. Mas agora, os homens que sobem o ringue e que lutam com outros homens, esses têm histórico de treinar. E lá não é violência, né? Não, se a pessoa aceita... É um desporto. É um desporto com regras. Isso é o que eu tento explicar também. Claro. Isto, embora pareça agressivo de quem está de fora, não é? Vai ver o outro socos e agarra nele, levanta-o no ar, mete no chão. Isto tem regras, eu muitas vezes explico. E é um preparo enorme. Tem regras, mas eu explico, isto tem regras. Tem, porque as pessoas pensam, mas isso não é o vale tudo. Não, isso já não existe, isso é outra coisa. Portanto, eu depois perco tempo a explicar, não é ensinar, é explicar uma coisa e outra. E consigo levar avante a minha explicação e as pessoas ficam a perceber, não, este gajo... Eu tive, olha, num exemplo, um grande amigo meu que me apresentou outros amigos dele, que depois, ao fim de algumas vezes temos estado juntos, há um que diz assim, porra, mimoso, tu és boa praça, eu gosto mesmo de ti, Quando olho para ti, a primeira vez disseram que tu eras lutador, eu pensei logo que tu eras daqueles gajos tipo mauzões e querias era bater nos outros e partir tudo. Mas tu és mesmo do melhor que há. E eu fiquei feliz por isso. Porque ele percebeu, este gajo luta, mas não tem que andar aqui a ser agressivo ou a bater nos outros, porque é uma ideia pré-concebida que algumas pessoas, não é toda a gente, algumas pessoas fazem. E compete-nos a nós conseguir passar a mensagem que nós também temos coração, também temos vulnerabilidade, também temos família, também trabalhamos e também temos toda uma panóplia de circunstâncias à nossa volta, além dos desportos de combate. E depois temos uma vertente que poucos têm. Sabemos técnicas de defesa pessoal e já temos experiência do que é lutar homem a homem. Isso é outra experiência que nós temos. Não tem que ser canalizada para tudo e todos por nada. Olha, não gosto da tua cara, vou-te bater. Sou muito a mal porque me apetece. Percebes? E aí compete-nos a nós. Para isso todos os gajos dos GOI que sabem disparar faziam andavam a matar toda a gente. Estou chateado, claro. Vou dar um tiro, não é? Exatamente. Vou dar um tiro e a longa distância para ser cirúrgico e atingir ali no coração e tal. Tu agora estás a falar nisso e eu lembrei-me de uma situação que eu fiquei triste com isso. E aí foi onde eu percebi que eu tinha que fazer um percurso limpo na conversa e quando explicasse às pessoas este desporto, tinha que passar a ser mais cuidadoso para conseguir trazer a confiança das pessoas, perceberem que nós somos pessoas normais. Uma vez que tu e o Barnett foram à televisão, depois infelizmente do Rafael ter falecido, e ridicularizaram-te em televisão e atacaram-te como se tu fosses um marginal, como se tu fosses um bandido, mas caiu mal isso. E agora estou-me a lembrar, eu na altura aquilo caiu muito mal.
A mim e outras pessoas que viram. Sabes o que era giro? Eu já tinha formação em Direito. Nem sequer te davam voz. Nem sequer te davam voz. Eu já tinha acabado a licenciatura em Direito, estava a fazer mestrado em Ciências Criminais. Precisamente. E era um gajo que era... 2015. Para aí, o gajo estava na PJ, ele tinha sido diretor da PJ de não sei quantos, e o outro era advogado, que agora é político. Exato. E o gajo da PJ disse, isso em termos técnicos é homicídio. Eu disse, não, homicídio é só um típico ilícito e culposa, quer dizer, não há aqui coisa. E ele ficou assim meio confuso. Não estava à espera, depois entre o outro a dizer, não, isto não sei o quê, porque há outras coisas como o boxe que param, está bem, mas são regras diferentes, espera aí, deixem falar quem sabe, e vocês depois fazem a vossa análise do palpite que vocês dão aqui para aparecerem, mas deixem falar quem sabe. Eles interrompiam, falavam, não sei o quê. Foi o Goxa e a Cristina. Eu lembro até me lembro. Cristina Ferreira no Goxa. E não nos deixavam falar. Esses dois senhores. Mas eu recebi alguns elogios das pessoas que tiveram calma para ouvir aquilo, porque efetivamente eu vi o programa. Eles estavam a tentar ridicularizar de facto, a dizer, esse foi um problema. Não sei das quantas. Disse, calma, vocês viram o quê? Vocês viram alguns melhores momentos, ou os momentos que parecem mais brutais? Vocês viram a luta toda? Como é que viram? O que é que aconteceu? Vocês não sabem, não fazem a mínima Há uma ideia. frase que um desses senhores diz que é: este tipo de lutas nem os animais. Sim, já nem me lembro. Esses tipos de lutas, nem os animais. Isto é inconcebível. Nem os animais. Caiu mal na altura, porque aliás, houve algumas pessoas que me conheciam por alto, olha, inclusivamente até lá na faculdade, que achavam que tinha sido eu. Porque ouviram falar de um João, não sei o quê, e achavam que era eu. Estás a ver? Yeah. E depois quando viram na faculdade, você está bem? Estou, mas porquê? Mas porque morreu um atleta aí. Não é um atleta, um lutador. Morreu um lutador qualquer, eu até pensava que era você. Era um lutador, morreu um lutador. Depois repetiam aquilo vezes e vezes sem conta. Vezes e vezes sem conta. E pronto, e lá está. E compete-nos a nós ter que mudar a forma como as pessoas nos veem. Porque eu de animal não tenho nada, não ando a morder, nem tenho dentes afiados, nem tenho que andar com Alzheimer, tu também não. Somos atletas, somos lutadores, treinamos para algo comum, para atingir um objetivo comum, e melhor ainda, mantemos-nos saudáveis física e psicologicamente, porque isto depois é um alívio de stress fora do comum. E isso é muito bom para manter um equilíbrio, ainda mais nesta sociedade hoje em dia que vive. Não é à toa que os profissionais nessa área estão cada vez a ser mais procurados, né? Os PTs dessa área estão cada vez a ser mais procurados, precisamente pelos efeitos que existem pós-treino. Não só de conhecimento, do autoconhecimento, do engrandecimento da pessoa que treina, mas também daquela libertação de endorfina. Acho que é endorfina, não é? Se tiverem falhas de ciência, mas uma delas é da felicidade, que é libertada num pós-treino e tudo mais, e com as artes marciais liberta-se muito mais do que qualquer outro desporto. Portanto, não deixa de ser só um preconceito, mas vai também roçar a uma ignorância grotesca, porque, quer dizer, das coisas que mais se admira, das coisas que mais se gosta, mas ao mesmo tempo discriminamos essas pessoas de certa forma. É um bocado isso. Ainda vivemos um bocado assim. Mas, como eu disse, está muito melhor. Tá. De longe. Muito melhor. Hoje já vemos as mães a levarem os filhos para canto. Não existia. Põe estes putos a treinar, para estes miúdos não fazem isso. Batam-lhes à vontade, é melhor do que estarem em casa, não sei quando. No nosso tempo era, não se juntem estas pessoas. Nem. Não se juntem aqueles rapazes, porque eles são perigosos. Mas perigosos em quê, velho? Perigosos por não estarmos nas drogas, por não estarmos na má vida, por não consumirmos álcool. E se quisermos consumir, também consumimos, mas acabamos por escolher não fazer, porque depois no treino a seguir não temos uma boa performance. Não encaixa na tua vida. A mim entristece-me, e eu tento puxar sempre pessoas para mim, ou para os desportos, ou para o que for, mas neste caso tentá-los puxar para mim, mas não é para mim para treinarem comigo, é puxá-los para aquilo que eu sei, para aquilo que eu lhes posso ensinar e lhes trazer de bom. Porque infelizmente eu vejo isto a acontecer muito, e agora mais depois da pandemia, noto mais isso, especialmente os mais velhos, 40, 50 anos. Isto entraram numa onda muitos. Consumo de álcool e drogas é uma coisa louca. Álcool, então, a maior parte da malta, muita gente, e eu sou um crítico nisto, digo até a alguns meus amigos e tudo, às vezes dou-lhes assim uns toques, eles não gostam, porque as verdades doem, não é? Mas aquilo fica-lhes no cérebro, e compete-me a mim com uma amiga, até tenho que dizer, mas algumas pessoas já têm adição ao álcool e não sabem. E isto é fácil explicar. Quando tu, cada vez que te sentas à mesa, vais ao café beber um café, ou vais não sei o quê, tens que beber uma imperialzinha, e à noite tens que beber sempre a garrafinha de vinho,
E se fores fazer contas, perguntas em 7 dias da semana, quantas vezes é que não bebes álcool? E eles bebem álcool todos os dias. Já tem uma adição. Depois atrás disso vem o cigarrinho, 10 cafés, e alguns à noite ainda querem voltar ao passado, não é? Ir para as festas daqui e dali, que o DJ toca-me isto e o DJ toca-me aquilo, e de vez em quando vão metendo umas bitolas para a cabeça. Yeah. Com 50 anos, com 40... Mas depois saem daí a dizer, pá, fogo, vocês são... E depois... vocês são malucos. Não malucas tu. Mas depois o que acontece é que isto de novo e de bom não vai trazer nada de futuro. Yeah. Eu ir treinar e andar ali à pera, entre aspas, de bom vai-me trazer sempre alguma coisa. Vai-me manter ativo. Não é? E eu não cheguei aos 45 anos assim. É o que eu costumo dizer. A malta, o que é que tu fazes? Porrada. Começa, porrada só te fazer bem. Começa na brincadeira. Mas um dos flagelos que eu vejo agora, grandes, é o consumo de álcool subiu muito. Os adultos estão todos agarrados ao álcool, não sei se aquilo é para matar as frustrações, mas de ir para o ginásio e treinar não querem. Claro. Eu digo, então a semana tem 7 dias, não consegues ir 2 vezes ao ginásio, são 2 horas da tua vida para cuidares daquilo que te vai fazer bem. Como é que é possível? Mas para a babadeira, pós almoçarada, já dá. Eu às vezes falo assim com amigos meus, eles não gostam de ouvir, não é? Digo, não, treinar não. Babadeira, comes e bebes e a dar uma de bacana e sou muito bacana, não é? Já é fixe. Depois olha para ti, olha como é que estás, num estado lastimável. E às vezes é preciso ir assim, na dureza, para os conseguir puxar para aquilo que realmente lhes vai mudar a vida para melhor. Porque é um problema crescente. Para não falar até de alguns que já entram ali já noutras loucuras, não é? Já entram noutras loucuras mais perigosas. E o que eu tento puxar mais nos adultos do que até nos mais novos é, venham treinar pelo menos uma vez ou 2 por semana, vem fazer um exercício, vem bater um plastron, vem treinar comigo. Muitos eu digo, vem ter comigo. Mas não querem, andam ali a lutar contra o tempo. Percebe? E os miúdos, hoje em dia, já não é tanto assim, já vão à procura. Yeah. Os adultos é ao contrário. E isto para dizer que há uns anos atrás, desportos de combate, os adultos iam à tua procura. Crianças, nem pensar. Era impensável, não é? Uhum. Os pais não deixavam, os miúdos até tinham medo. E agora está um bocado ao contrário, acho eu. Pelo menos é o que eu tenho. Os miúdos vão à tua procura, os adultos, treinar, agora andar a dar socos no saco. Mas é umas empreazinhas que está bem bom. Portanto, compete-nos a nós também, como atletas e como treinadores, tentar puxar aqueles amigos ou conhecidos ou pessoas que tu vês que estão a caminhar para um buraco. Muitos estão a caminhar para um buraco, não parece, mas estão. E é importante fazermos esse papel social, porque isto acaba por ser um papel social. Entendes? E eu sinto nessa responsabilidade de passar essa mensagem através do desporto para lhes melhorar e trazer algo de bom ou algo de novo. Porque muita gente até começou a treinar comigo, nunca tinha feito nada. Aliás, a maior parte dos alunos treinam comigo, nunca tinham dado um soco na vida. Aquilo que me isto é fixe, isto é muito a porrar. E depois criam o vício e o hábito. Treinam ali 1 vez, 2, 3 vezes por semana. Está bom, está perfeito. Para quem tem uma vida preenchida de trabalho e as reuniões e etc. Está bom. E criaram ali algo que os estimula. E isso é que é o mais importante e é o mais difícil também, é tu criares um estímulo. E nós temos essa responsabilidade social. É algo que tem que passar também pelo atleta, não é só nas vitórias, a gente ter a fotografia e a ganhei, ou vou lutar aqui ou ali, ou tenho este currículo, ou isto ou aquilo. É passar também essa mensagem de conseguirmos trazer as pessoas para nós e passar-lhes algo de bom, algo que as vá motivar. João Mimoso. Mimotauro. Uma última pergunta. Quem é o João despido da pele de lutador, da pele de treinador? Quem é o João que ninguém conhece? Bom, o João que ninguém conhece não existe. Eu sou genuíno, sou puro. Isso é algo que faz parte já da minha gênese e é assim que eu quero continuar a ser. Agora, o João Mimoso é um homem feito e direito, sério, dócil, gosta de ajudar sempre que pode e é uma pessoa pura, genuína e verdadeira. Algo que eu tento não fazer ou não copiar dos outros, que é mentir, contar histórias mal contadas, prometer e não cumprir e assumir sempre os compromissos. E tenho outra que eu não era assim há muitos anos atrás e agora sei, que é chegar sempre a horas,
em algo que está combinado. E como sabes, cheguei a horas quando marcámos aqui. Chegaste, senhor. Não, isso é algo que eu tento fazer. Ou seja, eu aprendo com os erros e tento emendar com os erros. Não é? Já ouvi pessoas dizer, para dizer que queres ser perfeito. Não quero ser perfeito, eu quero é ser certo. Perfeito ninguém é. Se eu fosse perfeito não morria, não é? Um dia vou morrer. Portanto tenho que deixar aqui um legado qualquer ou obra feita. Portanto é esse o meu objetivo. Mas o João Mimoso é esse. Agora, não vão conhecer dois João Mimosos que eles não existem. É sempre este. E depois tenho a outra vertente em termos de amizade. João Mimoso é aquele que toca na ferida, é aquele que diz as verdades que ninguém quer dizer, é aquele que dá as respostas às vezes tortas. És um amigo chato, não é? Achei-me chato ou não, eu digo que sou aquele... Onde é que está o dócil nisso aí? Também estou aqui a tentar perceber. E há bocado falamos sobre de animal não tenho nada, mas depois é dócil. Dócil não são os animais também, Mimoso? É assim, tu estás-me a dizer que dócil eu não tenho nada porque eu ainda não acabei este podcast para te dar um grande abraço. Sei que estás a falar assim, não é? Depois de eu te dar aquele abraço, tu depois vais encostar a tua cabeça no meu ombro e vais dizer, pá, Mimoso, pá, tu és um gajo porreiro. Eu acredito nisso. Eu acho que e agora falando mesmo muito a sério, fora de brincadeiras, algo que eu aprendi muito com o meu pai foi sempre ajudar os outros sempre que for possível e sem ter que andar a meter fotografias nas redes sociais a dizer que ajudei. Quem quer realmente ajudar os outros pode fazê-lo sem fazer publicidade. E às vezes a ajuda é o gajo que tem ali o pneu furado no meio da estrada que ninguém para. Ou como no outro dia um gajo caiu na rotunda de moto e as pessoas a contornar o homem coitado aflito para se levantar e eu parei o carro, mandei parar toda a gente e fui lá levantar a moto e o homem não se magoou, mas estava ali meio assustado. E isso é que é aquilo que eu quero ser, é ajudar os outros espontaneamente. Sem pensares, né? É isso mesmo, quase sem pensares, não é? Sem pensar, olha, e temos um exemplo agora até aqui em termos de treinar um atleta novo que entrou aqui na Reborn, por exemplo, que queria continuar a fazer judo e eu fui aos meus contactos e meti o rapaz a treinar judo também no Sporting, por exemplo. Pá, o treinador do Sporting tinha dito, pá, não quer saber nada disso, não. Mas não, a coisa correu bem. Ou seja, o que é que me ia custar? A mim não me custa nada e ele dava-lhe um grande jeito. Porque ele disse, pá, eu até gostava de continuar a judo, mas eu não conheço ninguém aqui e tal, não sei o quê. Eu disse, não te preocupes, olha, eu tinha conhecido o rapaz naquele dia. Só que calhou em conversa. E o que é que podia ter feito? Bem, queres treinar judo, o que é que eu tenho a ver com isso? Não, era mais fácil ser assim. E eu pensei, espera lá, eu até conheço o treinador do Sporting, deixa-me lá falar com ele. Se não der ali, fala ali com o Arthur ali no Alto do Moinho, pode ser que dê, estás a ver? Mas bateu certo para o Sporting. Ele disse, pá, mandou vir cá, dá-lhe o meu número. E correu bem, o rapaz tem lá e treinar de vez em quando, sempre pode, porque ele tem que aliar o trabalho. E pronto, e está. Ou seja, foi mais um caso de sucesso, entre aspas. Agora, se faço publicidade disso, não, aliás, até estou a falar nisto aqui em primeira mão, não é? Nem fiz questão de passar a mensagem que fui eu, ou eu é que fiz, ou não. Mas isso é algo que a maioria das pessoas também devia pensar em fazer, que é algo muito português, é algo muito nosso, que é ajudar o outro sem pedir nada em troca, espontaneamente. E acho que estamos a perder isso e acho que é algo que tem que se manter. Portanto, mais uma vez, depois fica aqui a dica, não é? Os lutadores também têm bom coração. Tem o dócil. Daí o nome Mimoso. Olha, acho que foi uma boa forma de acabarmos isso. Eu nunca gosto de esgotar os temas, porque dá sempre vontade de trazer novamente e voltar-se a falar. E eu acho que é fixe e o público interagir connosco em relação a isso também é muito bom, porque abre sempre um caminho para conversas futuras e conversas com mais pessoas sobre vários temas. E foi um espetáculo, um prazer ter-te aqui. Eu é que agradeço. Pessoal, para mim, Ana Eric, pessoal, sigam o João Mimoso nas redes sociais. João é Mimoso Academy também, não é? Para se quiserem marcar um treino, já sabem. E João Mimotauro Mimoso Atleta. E João Mimotauro Mimoso Atleta. 3 Instagrams. É uma máquina. O meu objetivo, atenção, que isto, já que estamos a falar em redes sociais, isto é assim: o meu objetivo é chegar a 1 milhão de seguidores. Só faltam 999. Pessoal, pessoal, bora conseguir fazer esse objetivo ao João. Só faltam 999. Mimoso, obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Obrigado, um abraço. Ai, caralho.